Olá. Pessoal, vamos falar um pouco sobre comunicação aumentativa e alternativa. Eu quero explicar para vocês um termo que é um termo que quando você vai ler, quando você vai estudar CAA, comunicação aumentativa e alternativa, você ouve muito falar sobre esse termo e às vezes você fica na dúvida sobre o que exatamente significa, que é sistema robusto. Você vai ouvir muito falar assim, não, mas esse sistema não dá, esse sistema não é robusto. Puxa, esse sistema é melhor, esse sistema é robusto. O que significa exatamente, então, um sistema robusto? O sistema robusto, ele tem que ter algumas características, né? Não é difícil da gente memorizar. Primeira, a versatilidade. Pensa assim, quando você vai falar usando a sua boca, você não fala em qualquer lugar. Se você vai no shopping com seus amigos, você fala com eles. Se você está na escola, você fala com seus colegas da escola. Se você está dando aula, você fala com seus alunos. Então, um sistema de comunicação alternativa aumentativa, para ser robusto, ele tem que ter essa característica, ele tem que ter versatilidade, ou seja, você tem que poder utilizá-lo em muitos ambientes, né? Então, ele tem que ter uma certa portabilidade, né? Você tem que conseguir transportá-lo para todos os lugares em que você vai, coisa e tal. Então essa é a primeira característica. Uma segunda característica é que ele tem que ter muitas palavras. Então não adianta você criar um sistema que tenha, por exemplo, 10, 15, 20 palavras. As pessoas não conseguem se comunicar, pelo menos não de forma adequada, com um sistema com 15 palavras, com 20, com 30 palavras. Então, em média, a literatura hoje diz que esses sistemas devem ter de 100 a 350 palavras. Mais ou menos 300 palavras, a gente já diz, olha, ele é um sistema bastante robusto. É importante, pessoal, que essas palavras também, elas não podem ser palavras escolhidas a esmo, né? Não são quaisquer palavras. Então a gente costuma dividir dentro desse grupo de vocábulos ali dois subgrupos. Um primeiro grupo que a gente chama de vocábulos essenciais. O que são os vocábulos essenciais? São aquelas palavras que você usa no seu dia a dia, o dia inteiro. Então, por exemplo, os pronomes, os substantivos, os artigos, as preposições, os verbos, isso são vocábulos essenciais. Falando de verbo, também é importante que o sistema possa conjugar o verbo, pelo menos presente, passado e futuro, para que quando você vai se comunicar através da CAA, você consiga passar essa ideia, se você está dizendo no presente, no passado ou no futuro. Então, adjetivos, artigos, advérbios, tal, tudo isso está nesse grupo que a gente chama de vocábulos essenciais. Tem um outro grupo de vocábulos que a gente chama de vocábulos acessórios. O que são os vocábulos acessórios? São vocábulos que eles podem ser importantes para um indivíduo, mas podem não ser importantes para outro indivíduo. Vou dar um exemplo. Se você tem uma criança, por exemplo, de 3, 4 anos de idade, talvez para ela seja importante ter no sistema de comunicação aumentativa alternativa a palavra pepa. É importante ter para ela os desenhos que ela gosta, é importante ter para ela as comidas que ela gosta, alguns pedidos que estão muito relacionados à infância e tal. Agora, se você pega um homem adulto, um médico, por exemplo, o cara vai usar um sistema de comunicação aumentativa alternativa. Você não vai pôr pepa ali, tá certo? Quantas vezes na vida um médico vai usar essa palavra? Provavelmente, raramente. Então não tem muito sentido colocar. Então, os vocábulos acessórios, eles são volantes, né? Então eles são interdependentes do indivíduo. Já os vocábulos essenciais, eles são aqueles que dizem respeito à língua mãe. Então aquilo que a gente usa com maior frequência. É importante também, pessoal, para o sistema ter robustez, que hajam frases completas ali. Por quê? Porque existem algumas frases que nós usamos no dia a dia e que você não precisa obrigar aquela pessoa a estar procurando os ícones daquela frase, porque você sabe que ela vai usar. Então, por exemplo, eu quero comer, eu estou com fome, eu estou com frio. Coisas do dia a dia. Eu não gostei, eu quero sair, eu quero passear. Coisas que a gente vai usar muito no dia a dia, você pode criar essas frases completas para quê? Para agilizar a comunicação. Isso é um outro aspecto importante, né? Uma outra coisa também que é interessante nesses sistemas pelo menos enquanto eles não são movidos ainda por uma inteligência artificial que possa ajudar o indivíduo na tomada de decisão, é importante que esses pictogramas, essas imagens, essas figuras, esses símbolos, eles estejam sempre nos mesmos lugares. Por quê? Porque isso vai criando uma certa memória, nós chamamos de memória motora, né?
Tudo aquilo que você faz com muita frequência do ponto de vista motor, o teu cérebro cria um engrama para aquilo, né? Cria uma memória para aquilo. Então, se cada vez que você abre o sistema, por exemplo, vamos falar um sistema robusto assistido num tablet, embarcado num tablet, se cada vez que você abre aquilo, as figuras mudaram de lugar, os símbolos mudaram de lugar, tu tem que ficar procurando, tu vai demorar uma era para fazer uma frase. Então, se tudo aquilo tiver no mesmo lugar sempre, na memória motora fica muito mais rápido. Um outro aspecto importante, pessoal, quando a gente fala de um sistema robusto, ele tem que ter muitas funções pragmáticas de comunicação. O que significa isso? Sistema de comunicação aumentativa alternativa não é só para fazer pedido, como a gente vê muito aqui no Brasil, né? É para tudo. É para você se apresentar, é para você se despedir, é para você usar palavras de gentileza, é para você argumentar, é para você defender um ponto de vista, enfim, funções pragmáticas, né? Então, pragmática é o ramo da linguística que estuda o uso social da fala. Então, isso tem que estar embutido num sistema robusto de CAA. Ele tem que permitir que você se comunique com efetividade. Enfim, acho que esses são os dados principais, pelo menos para que vocês tenham ouvido falar do que é um sistema robusto e quando vocês forem pensar, vamos dizer que você tenha um filho que tenha uma necessidade complexa de comunicação e você está pensando em implementar CAA na vida dessa criança, é importante que você sempre esteja focado nisso. Esse sistema é robusto, ele vai realmente ajudar meu filho a se comunicar de forma plena. Algumas vezes, pessoal, a gente não consegue já num primeiro momento introduzir um sistema robusto. Então, por exemplo, se você tem uma criança autista pequena e essa criança ainda não tem a noção da comunicação, porque comunicação é troca, né? É uma troca de informação entre duas ou mais pessoas que dominam o mesmo sistema simbólico. Então, às vezes, se o cérebro daquela criança bebê autista ainda não domina esse conceito que comunicação é troca, você precisa introduzir um sistema que não seja robusto, o PECS, por exemplo, até que ela compreenda o sistema de troca. Ela compreendeu o sistema de troca, você pode até continuar desenvolvendo o PECS, mas você deve associar um sistema robusto para que isso aumente a chance dela ter uma comunicação muito mais efetiva no futuro. Um abraço.